É este o som que nenhum cronista medieval conseguiu descrever sem parar a pena no meio da frase. Um ranger, metálico, ritmado, molhado por baixo, como uma serra de carpinteiro, só que o carpinteiro está trabalhando em osso humano, e o dono do osso está acordado. Estamos em novembro de 1526, Mântua, norte da Itália. Faz frio, o tipo de frio úmido que sobe do rio Mincio e entra pelas paredes de pedra de qualquer palácio, mesmo os bons. No palácio de Aloísio Gonzaga, num quarto do andar de baixo que não foi feito para isso, uma mesa foi preparada. É uma mesa de madeira comum, coberta com panos de linho que já foram brancos e agora são amarelados de uso. Sobre a mesa, um homem. Tem 28 anos. Se chama Giovanni de Medici. O mesmo Medici, sim, da família que você conhece. Soldado desde os 15. Condottiero. O melhor da geração dele, diziam os cronistas. A perna direita está destruída. Um falconete, um canhão pequeno, do tipo que 2 homens carregam, acertou abaixo do joelho, na batalha de Governolo, dias antes. E não é a primeira vez. A mesma perna já tinha sido ferida 1 ano antes, por um arcabuz. Nunca sarou direito. Agora não vai sarar de jeito nenhum. O cirurgião se chama Abramo. É judeu. O que, na Itália daquele século, significava ao mesmo tempo ser excluído da sociedade cristã e ser procurado quando a sociedade cristã precisava de alguém que soubesse usar uma faca. Abramo é o melhor que existe por perto. Já cuidou de Giovanni antes. Conhece a perna. Conhece o paciente. Sabe o que vai ter que fazer. Abramo pediu 10 homens. 10 homens para segurar um só. Porque o que vai acontecer nos próximos minutos não tem nome gentil, não tem anestesia, não tem morfina, não tem nada entre Giovanni e a dor, a não ser vinho, um pano na boca e as mãos de 10 estranhos nos braços e nas pernas dele. Isto é o que acontecia durante uma amputação medieval sem anestesia. Minuto por minuto. E começa agora. Para entender o que Giovanni está prestes a viver, é preciso entender o mundo que produziu aquela mesa. E aquela mesa era, em 1526, o melhor que a medicina europeia tinha para oferecer. O que já diz alguma coisa sobre a medicina europeia. Na Europa dos séculos XIII a XVI, havia 3 tipos de gente que cuidava de doentes. O primeiro era o médico, formado em universidade, fluente em latim, especialista em teoria. A teoria dizia que o corpo humano era governado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O equilíbrio desses humores determinava a saúde. O desequilíbrio causava doença. O médico não tocava no paciente. Ler as estrelas, examinar a urina num frasco de vidro contra a luz do sol, receitar sangrias e purgas. Isso era trabalho de médico. Abrir carne, não. Abrir carne era coisa de gente com as mãos sujas. O segundo tipo era o boticário, que preparava remédios a partir de ervas, minerais e substâncias animais. O boticário era um farmacêutico sem farmácia, um químico sem química, um homem que sabia que certas plantas faziam certas coisas e não perguntava muito por quê. E o terceiro, o que nos interessa, era o barbeiro cirurgião. O nome diz tudo. O mesmo homem que cortava cabelo, aparava barba e arrancava dente era o mesmo que serrava pernas. A lógica era simples e tinha uma honestidade brutal. Barbeiros sabiam usar lâminas, tinham mão firme, tinham prática com sangue, mesmo que fosse sangue de corte de barba, e cobravam menos que qualquer médico de universidade. O poste listrado vermelho e branco que até hoje fica na porta de barbearias, em alguns países, vem daí. O vermelho era o sangue, o branco era a bandagem. O poste em si era a vara que o paciente apertava para fazer as veias saltarem durante uma sangria. Mas Abramo não era um barbeiro qualquer. Era cirurgião de reputação, o tipo de homem que um Medici mandava buscar a cavalo. A distinção importava. Um barbeiro cirurgião comum
Aprendia por observação, trabalhando ao lado de outro mais velho, sem livro, sem anatomia formal, sem latim. Um cirurgião como Abramo conhecia os textos. Conhecia Galeno, o médico grego do século II, cujas ideias dominaram a medicina europeia por 1.300 anos. Conhecia Hipócrates. Conhecia os tratados árabes de Avicena e Abulcasis, que tinham chegado à Europa pelas traduções de Toledo no século XII, e que eram, em muitos aspectos, mais avançados que qualquer coisa escrita em latim. Abramo sabia onde estavam as artérias grandes. Sabia, em teoria, como evitar que um homem sangrasse até morrer em cima da mesa. Em teoria, porque na prática, a taxa de morte por amputação naquele século era algo entre 40% e 60%, mais da metade. E a causa principal não era o corte em si, era o que vinha depois. Infecção, febre, o que hoje chamamos de septicemia, palavras que ninguém usava ainda, porque ninguém sabia que bactérias existiam. Faltavam 300 anos para Pasteur. Faltavam 320 para a anestesia geral com éter. O que havia, em novembro de 1526, era uma mesa, uma faca, uma serra e a esperança de que o paciente não morresse de choque antes de o cirurgião terminar o serviço. Existia uma tentativa de anestesia. Chamavam de espongia somnífera, a esponja do sono. Era uma esponja de mar embebida numa mistura de mandrágora, ópio, meimendro, cicuta menor e suco de alface, depois seca ao sol durante semanas. Na hora da cirurgia, a esponja era mergulhada em água quente por cerca de 1 hora e pressionada contra o nariz e a boca do paciente. A ideia era que os vapores induzissem um sono profundo. Teodorico Borgognoni, cirurgião de Bolonha, descreveu a receita no século XIII com entusiasmo cuidadoso, listando cada ingrediente, cada proporção, cada tempo de preparo. Estudos modernos são menos gentis. Provavelmente não funcionava. Ou funcionava tão pouco que não fazia diferença real entre um homem sedado e um homem com um pano úmido de ervas no rosto. A esperança de analgesia cirúrgica, escreveu um historiador da medicina, sobreviveu mais tempo que a evidência de que ela existisse, e havia a pólvora. Quando canhões e arcabuzes chegaram aos campos de batalha europeus no século XIV, o número de amputações necessárias explodiu. Ferimentos por projétil eram diferentes de ferimentos por espada ou lança. Osso estilhaçado em fragmentos, carne dilacerada em padrões irregulares que nenhum texto antigo tinha previsto. Os tratados de Galeno, escritos para um mundo de espadas e lanças, não tinham resposta para uma bala de chumbo viajando a 300 metros por segundo. Na época de Giovanni, a pólvora já tinha mudado a guerra e a cirurgia de um jeito que não tinha volta. Mais soldados sobreviviam ao campo de batalha. Mais soldados chegavam à mesa do cirurgião. E mais cirurgiões tinham que decidir, rápido, o que podia ser salvo e o que precisava ser cortado fora. Giovanni chegou à mesa de Abramo, porque um falconete decidiu por ele. Giovanni de Medici nasceu em Forlì, em 6 de abril de 1498. Filho de Giovanni il Popolano, um Medici de ramo menor, e de Caterina Sforza, que era, sozinha, uma força política do tamanho de uma cidade-estado. 2 nomes que juntos carregavam o peso de meio século de guerras italianas. Aos 15 anos, Giovanni já estava em campanha militar. Aos 20, comandava sua própria companhia de mercenários. As Bandineri, os bandos negros, nomeadas assim pelo luto pela morte do Papa Leão X em 1521. Era, por qualquer descrição de época, um homem grande, forte, rápido para a idade e para o tamanho. Os ossos dele, exumados em 2012 pelo Projeto Medici, confirmaram o que os cronistas diziam.
Marcas de inserção muscular profundas nos fêmures e nas tíbias, do tipo que se vê em quem monta a cavalo, corre com armadura e luta corpo a corpo desde a adolescência. Um corpo construído pela guerra. E a guerra cobrou. Em 1525, Giovanni levou um tiro de arcabuz na perna direita. Ficou meses se recuperando. Não sarou direito. Os cronistas mencionam que mancava, não muito, mas o suficiente para quem conhecesse o passo dele de antes. Quando voltou ao campo, 1 ano depois, a perna já era uma dívida. O tiro de Falconetti em Governolo, em novembro de 1526, cobrou tudo de uma vez. A bala não apenas quebrou o osso, completou o que o tiro anterior tinha começado. Os patologistas que examinaram os restos 5 séculos depois usaram um termo preciso: semi-amputação traumática. A perna já estava meio separada quando Giovanni chegou à mesa. Abramo não ia amputar. Ia terminar o que o canhão começou. Sobre Abramo, os registros são mais magros. Sabemos que era judeu, o que na Itália do início do 500 significava exclusão social e acesso privilegiado a uma tradição médica árabe e hebraica que muitos médicos cristãos desconheciam ou desprezavam. Sabemos que já tinha tratado Giovanni na ferida de 1525, o que significa que era competente o bastante para um Médici chamá-lo de volta. Sabemos que, ao examinar a perna em Mântua, tomou a decisão que todo cirurgião daquele tempo temia e todo cirurgião daquele tempo, mais cedo ou mais tarde, precisava tomar: amputar. Guarde esse detalhe. Abramo pediu 10 homens. Não 4, não 6. 10. 2 para os braços, 2 para as pernas, a boa e a que restava, 2 para o torso e 4 para revezamento. Porque segurar um soldado de 28 anos, treinado para a guerra, em agonia, cansa. Cansa rápido. Os músculos de quem segura tremem, as mãos escorregam no suor, e um momento de frouxidão pode significar uma serra saindo do lugar. 10 homens era o número que Abramo considerava seguro. Repare na palavra, seguro. E havia os que não tinham nome. Não tinham Abramo, não tinham palácio, não tinham 10 homens. Em cada campo de batalha da Europa entre 1300 e 1800, soldados comuns passavam pela mesma serra. Um barbeiro aprendiz, uma mesa improvisada em cima de 2 barris, um pedaço de couro para morder e uma garrafa de aguardente que servia de anestesia, antisséptico e pagamento. Tudo ao mesmo tempo. A diferença entre Giovanni e o soldado anônimo não era a dor. A dor era a mesma. A diferença era quem escrevia sobre ela depois. Minuto 1. Abramo olha a perna. O quarto cheira a vinagre. Sempre vinagre, em qualquer cena médica daquele século. Vinagre nos panos, vinagre no chão, vinagre nas mãos do cirurgião, vinagre no ar. Achavam que limpava. Não limpava. Não do jeito que importa, mas o cheiro forte encobria outras coisas, e isso já era alguma coisa. Os instrumentos estão dispostos numa bandeja de madeira ao lado da mesa. Uma faca crescente, lâmina curva, cabo de madeira escura, gasta pelo uso, feita para cortar carne num arco ao redor do osso. Uma serra de osso, menor do que se imagina, cerca de 30 centímetros de lâmina, com dentes finos e regulares, parecida com o que um marceneiro usaria para corte delicado em nogueira. Um cauterizador de ferro, comprido como um antebraço, com a ponta larga e achatada. Uma agulha grossa de ferro, linha de tripa de carneiro, panos de linho em pilha, e ao lado da bandeja, um braseiro de cobre com carvão vivo, vermelho no centro, cinza nas bordas, onde o ferro de cauterizar já está sendo aquecido. O ferro precisa estar vermelho, não laranja, não rosado. Vermelho. Minuto 2. Giovanni recebe vinho. Quanto vinho? Os registros não dizem com precisão, mas a prática da época sugere o máximo possível, o mais rápido possível. O objetivo não era conforto, era embriaguez, pesada, rápida, o tipo que derruba.
Alguns cirurgiões usavam a esponja sonífera junto. É possível que Abramo tenha tentado. É possível que não tenha feito diferença nenhuma. Giovanni estava ferido havia dias. A dor já estava instalada no corpo inteiro. Vinho em cima de dor velha não apaga nada. Só embaça. Minuto 3. Os 10 homens se posicionam. 2 agarram os braços de Giovanni, um de cada lado, com as 2 mãos, segurando pelo pulso e pelo bíceps. 2 seguram as pernas, a Sam e o que sobra da direita. 2 apoiam o torso contra a mesa, com peso no peito e nos ombros. Os outros 4 ficam logo atrás, de pé, prontos para substituir quem cansar. Um deles, os registros não dizem qual, segura um pano grosso de linho, dobrado várias vezes, do tamanho de um punho. Vai na boca, entre os dentes, para que Giovanni não morda a própria língua. Era o procedimento padrão. Ninguém fala. Ou se falam, os cronistas não acharam que as palavras mereciam registro. Minuto 4. Abramo pega a faca crescente. A lâmina é curva, quase em meia-lua, afiada no lado côncavo, feita para envolver o membro e cortar num único movimento circular. A técnica se chamava incisão em guilhotina. Um corte único, rápido, profundo, que separa pele, gordura e músculo do osso de uma só vez. A velocidade era tudo. Quanto mais rápido o cirurgião cortasse, menos sangue se perdia, menos tempo o paciente ficava consciente na dor, menos chance de o corpo entrar em choque antes de o trabalho terminar. Na Guerra Civil Americana, 3 séculos depois, cirurgiões fariam 60.000 amputações durante o conflito, gastando cerca de 3 minutos por membro. Em 1526 era mais lento, mas a lógica era a mesma. Rápido. Sempre rápido. O primeiro grito vem aqui. Não é grito. É outra coisa. Um som que sai de um lugar do corpo que não é a garganta. Do fundo do diafragma. Do lugar de onde vêm os sons que não são escolha. É grave, longo, e termina numa nota aguda que os 10 homens sentem nas mãos, porque o corpo inteiro de Giovanni se contrai de uma vez. Os 10 homens apertam. Minuto 5. A carne está aberta, músculo exposto, vermelho escuro, brilhante sob a luz das velas e do braseiro. Há sangue, mas menos do que se esperaria numa perna saudável. A perna de Giovanni já estava tão danificada pelo ferimento do falconete e pela lesão antiga de 1525 que parte da circulação já tinha sido comprometida. Abramo trabalha rápido, puxa o músculo para cima, afastando-o do osso, expondo a tíbia e a fíbula. Os ossos aparecem, são mais brancos do que as pessoas imaginam, quase do branco de porcelana, com estrias rosadas onde os vasos menores passam. Minuto 6. A serra, repare nisso, vai importar. A serra de osso era o instrumento mais temido do arsenal cirúrgico medieval. Não pela complexidade. Era simples, quase primitiva, mas pelo que representava. A faca era rápida, um corte, 2, e a carne estava aberta. A serra era lenta, a serra tinha ritmo, e o ritmo era audível. O som de uma serra em osso vivo é diferente de qualquer outro som que um ser humano pode produzir num quarto fechado. É mais agudo do que se espera. Um ranger fino, contínuo, que vibra pela lâmina, desce pelo cabo, passa pela mesa e sobe pelos braços dos homens que seguram o paciente. Não é alto, é penetrante. Do tipo que entra no ouvido e fica lá depois que a serra já parou. Minuto 7. A serra está na metade do caminho. Abramo mantém o ritmo. Vai e volta, com pressão constante. Osso não é madeira. Não lasca igual, não cede igual. Tem uma elasticidade úmida, viva, que resiste de um jeito que madeira não resiste. E faz pó. Pó de osso, fino, branco, que se mistura com o sangue e forma uma pasta rosada na superfície do corte. O cheiro muda aqui. Deixa de ser só sangue e vinagre. Agora tem um componente mineral, seco, parecido com giz molhado.
O cheiro do osso sendo desgastado. Como se sente isso? A medicina moderna chama de dor óssea profunda. É diferente da dor de um corte na pele. A dor de corte é aguda, localizada, superficial. O corpo sabe de onde vem e sabe como gritar. A dor da serra no osso é outra coisa. É surda, é ampla. Irradia para cima pela coxa, para baixo, até o fantasma do pé, que ainda parece estar lá. E o corpo não sabe como reagir. Não existe reflexo que ajude. Não existe posição que alivie. Existe só a dor e o som, e a impossibilidade de fazer parar qualquer um dos dois. Mas existe o desmaio. E é possível, provável, dizem alguns historiadores, que Giovanni tenha perdido a consciência em algum ponto entre o 5º e o 8º minuto. O corpo tem seus próprios mecanismos de misericórdia. Choque circulatório, queda de pressão, desligamento. Não é sono. Não é paz. É o corpo decidindo sozinho que já deu. Nem sempre funciona. Mas às vezes funciona. Minuto 8. A serra terminou. A tíbia e a fíbula estão separadas. O corte é horizontal, limpo, reto, o tipo de corte que, 486 anos depois, um patologista reconheceria como trabalho de profissional. O membro abaixo do corte, a parte da perna que não pertence mais a Giovanni, é removido da mesa. Para onde vai, ninguém registrou. Os cronistas não se interessavam por essa parte. A perna some da história no mesmo instante em que se separa do corpo. E agora vem o ferro. Minuto 9. Abramo pega o cauterizador do braseiro. O ferro está vermelho, um vermelho profundo, denso, quase laranja na ponta extrema, que brilha no ar frio do quarto como uma coisa viva. O cheiro vem antes do toque. Metal superaquecido tem um cheiro próprio, seco, mineral, quente de um jeito que o nariz registra antes da pele. Os 10 homens olham o ferro. É instintivo. O olho humano vai para o brilho, para o calor, para a coisa que ameaça. Todos sabem o que vem. Depois vem o outro cheiro, ferro quente em carne viva. Não existe nada parecido com esse cheiro na experiência comum de quem está vivo no século XXI. Carne queimada, sim, mas não a carne queimada de uma cozinha, que pelo menos carrega gordura e tempero e alguma associação com comida. Isto é carne crua, exposta, sangrando e queimadura ao mesmo tempo. É doce e metálico e acre, e sobe pelo quarto e gruda nas paredes e nas roupas e no cabelo dos 10 homens que estão segurando Giovanni a 50 centímetros do ferro. Esse cheiro ficava. Dias depois, semanas depois, os homens que participavam de uma cauterização ainda sentiam o cheiro nos próprios dedos. A cauterização tinha uma função simples e necessária: selar os vasos sanguíneos com calor, queimar a superfície da carne até que o sangue parasse de sair, formando uma crosta de tecido carbonizado que fechava as artérias e veias menores. Era brutal. Era doloroso além do que já tinha sido doloroso. Mas era o que existia. Ambroise Paré, 10 anos depois, ia propor a ligadura como alternativa. Amarrar cada vaso com fio, um por um, em vez de queimar tudo de uma vez. Mas em 1526, Paré ainda é um aprendiz de barbeiro em Paris, com 16 anos. Sua revolução não aconteceu ainda. Minuto 10. O ferro é aplicado no coto. Se Giovanni tinha desmaiado, é possível que tenha acordado aqui. A dor da queimadura é diferente de todas as anteriores. É superficial e profunda ao mesmo tempo, aguda e contínua, e o corpo inteiro reage. Espasmo, tensão em cada músculo. Os 10 homens apertam com tudo. E depois, silêncio. O tipo de silêncio que é pior que grito. Porque o grito pelo menos confirma que a pessoa está consciente. O silêncio não confirma nada. Minuto 11. Abramo examina o coto. O sangramento parou.
ou pelo menos reduziu-o bastante. Agora vem a agulha. Linha de tripa de carneiro, grossa, passada numa agulha de ferro do tamanho de um dedo mínimo, costurando a pele remanescente por cima da superfície cauterizada. Ponto por ponto. Devagar, agora, sem pressa. A parte urgente acabou. Abramo trabalha com as mãos nuas, sem luva, sem antisséptico, sem nada entre os dedos dele e a ferida aberta. As mãos dele são competentes, são firmes, e são, pelos padrões de qualquer época depois de 1865, sujas. Cada ponto que a agulha faz é uma porta aberta para bactérias que nenhum dos dois, nem Giovanni, nem Abramo, sabe que existem. Minuto 12. Panos de linho são aplicados sobre o coto costurado. Embebidos em quê? Vinagre, provavelmente. Talvez vinho quente. Talvez uma mistura de ervas. Os tratados da época mencionam aloe, mirra, terebintina, clara de ovo. A bandagem é apertada, mas não demais. Abramo sabe que a circulação precisa chegar ao que sobrou. Se apertar demais, o tecido morre. Se apertar de menos, o sangramento volta. Minuto 13. Os 10 homens soltam. Giovanni não se move. Respira, curto, raso, o tipo de respiração de quem o corpo decidiu desligar tudo que não é essencial. A mesa está encharcada. O chão em volta da mesa está manchado. O quarto inteiro cheira a ferro, a vinagre, a suor de 11 homens, e há alguma coisa doce por baixo de tudo. O cheiro do sangue quando começa a secar em linho quente. Durou 13 minutos. Talvez 15. Os registros não são precisos sobre a duração exata, mas os estudiosos que analisaram centenas de amputações do período estimam que o procedimento inteiro, do primeiro corte da faca crescente à última volta de bandagem, levava entre 10 e 20 minutos, dependendo da localização do corte, do dano prévio à perna e da habilidade do cirurgião. Uma cirurgia moderna de amputação, com anestesia geral, equipe especializada e sala estéril, leva entre 1 e 3 horas. A diferença não é velocidade. É tudo que existe entre a velocidade e a segurança. É anestesia, é antisepsia, é oxigênio, é monitoramento cardíaco, é 5 séculos de gente morrendo em mesas para que outras pessoas não morressem mais. Abramo terminou. Agora começa a parte que Abramo não controlava. O coto estava fechado. Giovanni estava vivo. Até aqui, Abramo tinha feito tudo que a medicina do seu tempo permitia, e tinha feito bem. A tíbia foi cortada com um corte limpo e horizontal. A fíbula igual. Os patologistas do projeto Medity, ao examinar os ossos em 2012, confirmaram: o trabalho é consistente com a melhor técnica disponível no período. Abramo não errou. Mas Abramo não podia saber o que não se sabia. E o que não se sabia, em 1526, era quase tudo que importa depois que a serra para de girar. A ferida não foi esterilizada. O conceito não existia. Os instrumentos não foram esterilizados. A agulha não foi esterilizada. A linha de tripa de carneiro não foi esterilizada. Cada ponto daquela costura era uma porta. E as bactérias entraram. Não naquele minuto, não naquela hora, mas entraram. A primeira noite foi febre. Febre era esperada. Os cirurgiões medievais chamavam de febres laudabilis, a febre louvável, e acreditavam que era o corpo expelindo os humores corrompidos pela ferida. Uma febre moderada, nas primeiras 24 horas, era considerada sinal de que o corpo estava lutando. A febre de Giovanni não era moderada. No segundo dia, o coto inchou. A pele ao redor dos pontos ficou quente ao toque. Mais quente que o resto do corpo, mais quente que a febre explicaria. E começou a mudar de cor. Vermelho no primeiro dia, que era esperado. Vermelho escuro no segundo, que já não era. No terceiro dia, estrias avermelhadas começaram a subir pela coxa acima do coto, como dedos finos apontando para o coração. Os médicos modernos reconheceriam na hora. Linfangite.
sinal de infecção se espalhando pelo sistema linfático em direção à corrente sanguínea. Abramo reconhecia também, não com essas palavras, mas com a experiência de quem já tinha visto o mesmo padrão em outros pacientes e sabia o que vinha depois. Septicemia. A palavra é grega, mas o conceito, vagamente, já existia na prática medieval. Os médicos antigos sabiam que feridas podiam envenenar o sangue, que uma infecção no pé podia matar o homem inteiro, que a febre podia subir até um ponto do qual não voltava. Sabiam disso. Não tinham como parar. Giovanni morreu em 30 de novembro de 1526, 5 dias depois da amputação. Tinha 28 anos, 6 meses e 24 dias de vida. Deixou um filho de 7 anos, Cosimo, que se tornaria Cosimo I, grão-duque da Toscana, o Médici mais poderoso de todos, o que governaria Florença por 37 anos. Mas isso Giovanni não soube. E Giovanni era um Médici. Tinha o melhor cirurgião disponível. Tinha palácio, panos limpos, vinho bom, cama própria. Nos mesmos campos de batalha da França, da Alemanha, da Espanha, da Hungria, soldados comuns passavam pela mesma serra sem nome no registro, sem Abramo, sem palácio, sem 10 homens. Com um barbeiro aprendiz que tinha visto 2 amputações na vida, uma mesa improvisada, um pedaço de couro para morder e uma garrafa de aguardente barata que servia de anestesia, antisséptico e pagamento. Tudo ao mesmo tempo. Quantos morreram assim? Os registros não dizem. Os registros, sobre essa pergunta, ficam em silêncio. Ninguém anotava a morte de um soldado sem sobrenome numa mesa de barbeiro depois de uma batalha que já tinha sido esquecida antes de o sangue secar no chão. Não restou nada. Deles, não restou nada. Os ossos de Giovanni de Medici foram exumados em novembro de 2012, 486 anos depois de Abramo pousar a serra. A tumba ficava no centro das Capelas Médici, na igreja de San Lorenzo, em Florença. A mesma igreja onde Michelangelo esculpiu os túmulos da família. A equipe do projeto Medici, arqueólogos, antropólogos, patologistas da Universidade de Pisa, abriu o caixão de zinco e encontrou o que esperava: o esqueleto de um homem jovem, de constituição forte, com marcas profundas de atividade física militar nos ossos longos, e encontrou o coto. A tíbia direita, cerrada. A fíbula direita, cerrada. O corte horizontal ainda visível, limpo, reto, feito por uma mão que sabia o que fazia. Publicaram as fotografias no estudo de 2014, no BMC Musculoskeletal Disorders. O osso é amarelo agora, seco, leve como madeira velha. Mas o corte é nítido. Quase 500 anos, e a marca da Serra de Abramo ainda está ali, milímetro por milímetro, dizendo exatamente onde a lâmina entrou e onde parou. 10 anos depois da morte de Giovanni, em 1536, um jovem barbeiro cirurgião francês chamado Ambroise Paré estava no cerco de Turim quando ficou sem óleo fervente para cauterizar feridas de pólvora. Por desespero, não por genialidade, por desespero, improvisou um curativo de gema de ovo, óleo de rosas e terebintina. Na manhã seguinte, os soldados tratados com o curativo estavam melhor que os cauterizados com óleo. Muito melhor. Paré escreveu depois que resolveu, naquela noite, nunca mais queimar um ferido com óleo. E cumpriu. Mas foi além. Ao longo das décadas seguintes, Paré propôs a ligadura arterial como alternativa à cauterização durante amputações. Em vez de selar os vasos com ferro quente, propôs amarrá-los com fio de seda, um por um, usando um instrumento que ele mesmo desenhou. O bec de Corbin, o bico de corvo, uma pinça que agarrava o vaso sangrando enquanto o cirurgião dava o nó. Era o ancestral direto do hemostato. Aquele instrumento de metal que você vê em qualquer sala de cirurgia do mundo, em caixas de 20, de 30,
descende em linha reta do bico de corvo de um barbeiro francês que ficou sem óleo num cerco em 1536. A ligadura de Paré tinha um problema que ele não podia resolver. O fio levava bactérias para dentro do vaso. A ligadura salvava da hemorragia, mas muitas vezes matava de infecção. A técnica só se tornaria realmente segura quando Jean-Louis Petit inventou o torniquete eficiente no século XVIII e quando Joseph Lister trouxe a antisepsia no século XIX, borrifando ácido carbólico em tudo que tocava uma ferida. E a anestesia. A anestesia geral com éter foi demonstrada pela primeira vez em 16 de outubro de 1846, numa sala de cirurgia do Massachusetts General Hospital, em Boston. 320 anos depois de Giovanni. 320 anos. A esponja do sono não funcionou. O vinho não bastou. O ópio era raro e mal dosado. O desmaio era uma graça incerta. Durante mais de 3 séculos depois daquele quarto em Mantua, toda amputação continuou sendo o que sempre tinha sido. A coisa mais dolorosa que um ser humano podia sofrer. E sobreviver. Embora muitos não sobrevivessem, hoje você pode ir a Florença, pode entrar na igreja de San Lorenzo, pode descer as capelas Médici e ficar de pé no mesmo chão de mármore sob o qual Giovanni foi enterrado, com a perna que levou para o túmulo e sem a que ficou para trás, porque a parte amputada ninguém sabe onde foi parar. Turistas passam todos os dias, fotografam os mármores de Michelangelo, as alegorias da aurora e do crepúsculo. Poucos sabem que embaixo daquele chão está um homem de 28 anos com um osso cerrado, e que aquele corte no osso é a coisa mais honesta que a medicina do século XVI deixou de herança. A estrada entre Governolo e Mantua hoje é uma rodovia. Talvez você já tenha passado por lá. O Palácio de Gonzaga ainda está de pé. O quarto onde Abramo trabalhou, se é que alguém sabe qual era, provavelmente hoje é sala de exposição ou depósito de museu. 13 minutos numa mesa em Mantua. Uma serra no osso de um homem acordado. Um cirurgião que fez o melhor que o século dele permitia. 10 homens segurando um corpo que não queria ficar parado. E um som, fino, contínuo, penetrante, que entrou no ar daquele quarto em novembro de 1526, e de um jeito ou de outro, nunca saiu de todo. A sala ainda é fria, o osso ainda tem a marca,